Olá, boa noite. Sejam todos, Boa noite. todas muito bem-vindas. Vamos iniciar uma nova live aqui no Encontro Delas comigo, com a Aline. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline Vilas Boas, tenho 43 anos, casada, 2 filhos, moro aqui em São Paulo. Hoje o tema da live totalmente mulher, totalmente para as mulheres, para a gente tirar todas as dúvidas, fazer perguntas para as 3 mulheres que estão sendo convidadas aqui hoje para falar sobre tipos de bariátrica. É um grande prazer receber as 3 guerreiras, né? Porque é uma luta diária, né? Contra doenças, contra o peso. E vamos começar já a entrevista com a Kátia Gadelha. Pode ser, Kátia? Pode ser. Boa Então, noite. vamos lá, muito boa noite, seja muito bem-vinda. A Kátia também tem 43 anos, né, casada, tem um filho, facilities, né, trabalha com facilities. Ela fez um método de bariátrica que chama-se Bypass, em Y, e já faz 1 ano e 6 meses. Kátia, completou em julho, né, 1 ano e 6 meses, é isso? Já 10 Boa agora. noite. Boa noite. Aline, obrigada pelo convite mais uma vez aqui para a gente compartilhar um pouco da experiência, hoje mais voltada à experiência pessoal, né? E como você disse, eu tenho 43 anos, tenho um filho de 25 anos, né? Sou gestora de facilities, né? Facilities, só para o pessoal entender um pouco, a função que cuida aí dos serviços dentro das organizações, né? Então, limpeza, recepção, portaria, alimentação, transporte, tudo que envolve aí o bem-estar e a saúde, né, do colaborador, das pessoas. Bom, eu fiz um método Bypass, né, em Y, dia 10 agora completei 1 ano e 6 meses, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida para a minha saúde. Aliás, se eu estou hoje aqui, é porque eu tomei essa decisão, porque realmente eu cheguei num estado bem crítico, né, da obesidade. Então, o peso máximo que eu tive, né, foi 126,5 kg. Eu tenho 1,55 m, bem alta, né, imagina só. E quem quiser depois pode entrar no meu perfil, Cagadelha Bypass, que vai entender a dificuldade que era, porque principalmente eu tinha uma concentração de gordura abdominal. E o que acontece com a gordura abdominal? Ela vai pressionando os órgãos, né? Então, principalmente coração e pulmão. E no meu caso, eu não tinha compulsão alimentar, eu nunca fui obesa ao longo da vida. Eu me tornei obesa de 10 anos para cá, né? Então, a gente diz, nossa, como é que eu cheguei nisso? Realmente, a gente, são vários, de repente, fases e processos, né, que, como a Karina, a gente estava até conversando, a gente não se enxerga dessa forma, né? Então, só quando realmente você chega, eu já fazia um acompanhamento gástrico, porque eu tinha um problema, né, uma característica que é o intestino prolongado. Eu tenho um intestino maior do que a maior parte das pessoas, e isso já dificultava um trânsito intestinal. E um quadro também de hipotiroidismo emocional, então, muitas vezes o hormônio, mesmo ajustando e tudo mais, não fazia efeito. E com o sobrepeso, e aí a obesidade, veio também uma questão corporal, que é a fibromialgia, que não é só, que é uma questão também de ordem emocional, né, mas que é agravada muito pelo sobrepeso. Então, eu cheguei num grau de obesidade mórbida, né, com IMC, o índice de massa corporal, quase 45, e aí, por fim, o meu endocrinologista e o meu gastro me deram um ultimato, assim, você tem a escolha ou de viver, né, e a gente não garante os 5 minutos próximos, ou a cirurgia bariátrica. Foi a primeira vez que eu escutei, né, há 2 anos atrás, sobre cirurgia bariátrica, que até então eu tinha a mesma concepção que a maior parte das pessoas tem, que uma cirurgia bariátrica, assim como nós vemos nos canais de TV fechado aí,
é para quem tem acima de 300 quilos, para quem é taxado como se diz, que não cuida da saúde, que come porque quer comer, enfim. E não é isso. A obesidade é como nós estávamos falando, ela é uma doença, e como doença ela precisa ser tratada, precisa ser respeitada. É a doença que hoje praticamente mais mata no mundo, né? É a que mais pressiona os sistemas de saúde do mundo, e se fosse tratada de uma forma mais séria, tanto pelos governos quanto por nós mesmos, nos reconhecermos enquanto obesos, com certeza a qualidade de vida seria muito maior de todos. Mas, voltando aí à minha experiência, hoje eu tive a perda de 55 quilos, né, ainda pela minha Nutri, que eu acredito, não sei se ela está vendo, mas pela minha Nutri ainda tem uma taxa para perder, porque para sair do sobrepeso, eu já não sou mais obesa, claro, mas ainda existe o sobrepeso, e para que não exista, porque como a Karina até estava falando, a cirurgia bariátrica, ela é ferramenta, ela é uma forma de te ajudar a chegar numa melhor qualidade de vida. Né, tem todo um processo, uma equipe multidisciplinar que você precisa estar acompanhando psicologicamente, clinicamente, acompanhar suas vitaminas, as suas taxas, para que você esteja ok, porque a cirurgia é um método invasivo, é algo que muda você, tanto psicologicamente quanto fisicamente. O método bypass, por exemplo, ele faz a ligação com o estômago e ali você praticamente deixa de ter um estômago, a gente chama de estomaguinho. Ele passa a ser praticamente uma passagem, ele fica direto com o intestino. Então, você não tem mais absorção, ou não tem a absorção, acho que de 70%, se eu não me engano, das vitaminas e do que você precisa. Ou seja, você precisa fazer muito seriamente a reposição de vitaminas, alimentação. Então, tudo isso para que você não volte para o hospital, para uma mesa de hospital, ou algo assim, com uma deficiência grande de ferro, por exemplo, que graças a Deus não foi meu caso, porque eu tenho uma tolerância muito boa à proteína. Tenho intolerância à lactose, a açúcar, farinha branca e tudo mais, mas a proteína, ovo, carne e tudo mais, eu como e tenho vontade de comer. Então, é isso. Eu tive, e é o que eu falo, foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu tenho saúde, qualidade de vida, eu cheguei num ponto que praticamente eu não falava. Eu trabalhava, chegava em casa, eu tenho um marido que cozinha, ele fazia algo para eu comer, eu tomava banho, dormia e acordava. Essa era a minha vida. Eu não tinha mais vida social, eu não tinha mais vontade de nada. Né? Então, era muito triste olhar para trás e ver o tempo que eu, né, que foi, não é um tempo perdido, mas que foi, assim, vivido dessa forma, é algo que eu falo, olha, se você tem essa indicação, que no meu caso foi por metabolismo e não por compulsão alimentar, siga, faça, acolha, né, entenda, e no seu tempo, siga com o processo, porque realmente é uma ferramenta excelente, desde que tenha disciplina. Legal. Kátia, a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. Para quem ainda está chegando, a gente está falando sobre cirurgia bariátrica. Eu entrei na internet, dei uma estudada, a gente tem 4... Se eu estiver errada, você me discorda, tá? Me corrige aqui. Tem a banda gástrica, tem o bypass gástrico, que é a que você fez, a gastrectomia vertical e a derivação, que é pancreática, tá? Vamos falar um pouco sobre a que você fez, né? Que é o bypass gástrico, né? Que é o Y. É o que você falou, ele perde... início, né, eles falam que perde até 70% do peso, né, e que é a redução do seu estômago, né, e altera também o intestino da pessoa, né. Como que você ficou em relação à alimentação pós-cirurgia? Quando você fez a cirurgia, depois da cirurgia, como que é a sua alimentação? Como que foi regrada uma nova alimentação pós-cirurgia?
Bom, a alimentação, o pós-cirúrgico, né, é igual para todos, né, para qualquer que seja o método, né, então você tem a dieta, eu falo que a gente nasce, né, as pessoas falam que renasce, não, a gente nasce, é igual um bebê, só que você não tem mais a mãe para amamentar, né, e para aprender a andar, porque até o equilíbrio a gente volta a ter, né. Então, é alimentação líquida, né, depois semilíquida, branda, tem vários nomes, a pastosa e volta, né, em questão, se eu não me engano, acho que de 90 dias, né, meninas? Eu não sei, alguma coisa assim, para mim foi 90 dias, até 90 dias, dentro dessa alimentação. E depois, ao longo desse 1 ano e 6 meses, você vai descobrindo, Aline, o que você tolera, o que você não tolera. Uma não é dica, mas uma orientação, assim, total, é a mastigação. Porque a gente, na correria, no frenesi do dia a dia, a gente mastiga muito rápido e tudo mais. O bariátrico não tem mais essa opção. Se ele mastigar rápido, é entalo e são situações, assim, às vezes até graves de ter que ir para o hospital, porque entala mesmo. Nem entra, nem desce, nem volta, né? No meu caso, eu não consigo mesmo, eu tenho essa característica, eu não consigo nem voltar. Então, fica bem entalado mesmo. Então, o início foi, assim, desafiador, né? Para você identificar o número de mastigação que seria confortável para esse alimento entrar. Aí, o tipo de alimento, o que eu identifiquei que eu não tolero. O que é farinha branca, o que é massa, arroz, né? Então, eu não consumo isso até hoje, eu não desce. Arroz, feijão, mas desce muito bem, né? A gente chama de, né? Desce, assim, eu me alimento muito bem com verdura, com legumes, né? Mas nada que é carboidrato. Então, por exemplo, batata, não vai. Proteína, sim. Carne, frango, ovo. Se eu, por exemplo, meu lanche agora da tarde foi um pedaço de abóbora cozida. Então, eu tenho essas, assim, ou, por exemplo, o lanche da manhã, um pouquinho de carne moída, ou um ovo. Até engraçado, porque a maior parte, né, quer um pãozinho, não, eu quero... Porrada. Eu tenho necessidade, é muito interessante, parece que eu fiquei carnívora, né? Eu tenho necessidade da proteína, eu sinto a vontade. E hoje eu não sinto mais a sensação de fome que a gente sente quando tem um estômago normal, né? Aquele vazio, aquela vontade de comer, eu não tenho mais. Eu como por disciplina mesmo, porque a gente precisa das vitaminas. Então, assim, basicamente, eu me identifiquei com a dieta low carb. Então, são salada, né, proteína, bastante proteína, queijo, vai muito bem. Então, e opção por tudo que é zero lactose, porque realmente, quando eu tomo qualquer coisa, aí dá um desconforto muito grande abdominal, e aí são dores, né, porque A intolerância, né? então é intolerância mesmo. Então, e a gente entra nessa parte. Agora, um assunto até um pouquinho mais pesado, né? Os possíveis riscos da cirurgia. Como as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica já estão com alguma gravidade de doença em relação à obesidade, uma pressão alta, uma diabetes, uma outra, como que você tinha também, tinha não, né? Você fez um tratamento, né? E logo depois fez a bariátrica. Tem algumas complicações que podem ter, né, depois da cirurgia ou durante, mas que é corrigido na própria cirurgia, né? Por exemplo, a embolia pulmonar, porque a pessoa está mórbida, né? Depende de qual a situação chegou a fazer a cirurgia. Você teve alguma dificuldade no pós-cirúrgico? Alguma doença apareceu? Ficou debilitada? Nada, zero, não tenho nada. Pelo contrário, eu tinha dores com a fibromialgia, né? Eu costumo dizer que até eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia lavar o cabelo de tanta dor que eu tinha até no couro cabeludo. Entendeu? Hoje eu tenho ainda, né? Porque é algo que tem um fundo emocional, um fundo físico e tudo mais, embora eu faça não com tanta frequência agora, mas um exercício físico, eu faço muito alongamento,
né, faço yoga e tudo mais, mas tive zero complicação. Eu voltei do pós-cirúrgico, já entrei na dieta hospitalar, fiz os procedimentos dentro do hospital, vim para casa, fui muito bem cuidada pelo meu enfermeiro, meu marido, né, que super me apoiou e me apoia até hoje, e isso é muito importante. O apoio familiar é muito importante, eu tive total apoio dos meus pais, dos meus irmãos, né, de todo mundo, dos amigos, né, eu tenho amigos queridos, assim, de trabalho que foram muito importantes para mim, a Karina conhece, que a Karina trabalhou comigo, a Sabrina, o Wilton, então assim, eu tive zero, não tenho, muito pelo contrário, eu só recuperei. O hipotiroidismo, por exemplo, hoje eu consigo controlar com o remédio, com o hormônio, o que eu não conseguia, eu tomava taxas e estava sempre descontrolado, entendeu? E hoje, como o metabolismo como um todo funciona bem, e eu tenho as vitaminas e tudo mais, então, ou seja, as comorbidades que eu tinha pré-diabetes, também não teve mais, entendeu? Assim, a questão do intestino, que era uma coisa que eu passava dias e dias sem ir ao banheiro, às vezes uma semana, 10 dias, hoje é regulado. Então, eu não tenho, assim, eu não faço apologia, né? Cada um tem que ser avaliado clinicamente para isso é muito importante a gente pontuar. Você não vai chegar no... Bom, e nenhum médico sério vai fazer isso, né? Mas você não vai chegar lá e falar assim, eu quero fazer a cirurgia bariátrica. Não é estética, gente. É por saúde. E foi a última opção que eu tive. Porque as outras, você tinha tentado, não, mas não tive nenhuma. Você teve que fazer, né? Era fazer ou então, né? Ficar mais doente ainda, né? Obrigada, daqui a pouco eu volto com mais pergunta para você. Agora a gente vai conversar com a Karina. Karina Ruiz, boa noite, seja muito bem-vinda aqui na live. Karina também, 40 anos, tem uma filha, a área de atuação dela é no jurídico, né? E influência nas redes sociais, que é por causa da bariátrica. O modelo que ela fez também de cirurgia bariátrica foi de bypass, né? Já faz 1 ano e 3 meses e perdeu bastante quilo. Seja bem-vinda, Karina. Conta um pouquinho para a gente de como que foi o acesso, por que você fez, quantos quilos, né? Conta para a gente quantos quilos você já perdeu. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E então, né, eu fiz o método bypass faz 1 ano e 3 meses, né? Eu fiz, na verdade, eu nunca pensei em fazer bariátrica, até porque eu não me via obesa. Eu me via gorda, eu sabia que eu estava acima do peso, mas eu não conseguia me enxergar obesa, né? Eu estava com um grau de obesidade 2, mas não me via dessa forma. E eu tinha muito refluxo, muito. E procurei um gastro para tratar o refluxo, achando que era uma gastrite ou alguma coisa relacionada ao estômago, né? Alguma acidez, alguma coisa. Eu tomava eno todos os dias, né? Eu tinha que tomar efervescentes todos os dias para poder dormir, quando acordava, depois de comer, porque o refluxo era muito intenso. E nunca associei isso à gordura, nunca. Até que eu fiz a endoscopia, e na endoscopia foi diagnosticado uma hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? É quando o esôfago, que é um músculo, esse músculo ele se contrai por conta da obesidade. A obesidade pode ser um fator agravante disso. Esse esôfago, ele se contrai e puxa o estômago para cima do diafragma. Então, 10 centímetros do meu estômago era acima do diafragma, pressionando o coração, pressionando os pulmões. Então, eu tomava remédio de pressão todos os dias. Eu fiz investigação para saber qual o problema de pressão qual o problema que eu tinha para ter essa pressão alta, e não conseguiram achar nada que justificasse esse aumento de pressão. Fiz vários exames e não acusaram nada, até que identificou-se que por conta do estômago que estava pressionando o coração e pulmão. Então, eu não tive muita opção. Eu procurei um cirurgião, 2 cirurgiões. O primeiro cirurgião que eu procurei, ele me falou, olha, você tem que perder 20 quilos em 1 mês. Se você me voltar aqui com 20 quilos a menos, eu opero a sua hérnia.
Se você não perder 20 quilos, pelo menos 20 quilos, eu estava com 116 quilos na época. Se você não perder 20 quilos, eu não consigo te operar, porque se eu te operar, a hérnia volta, porque a obesidade vai fazer o esôfago contrair novamente e voltar, e você vai perder a cirurgia. Eu procurei um outro cirurgião, que aí eu não sabia, mas esse outro cirurgião, ele pertence ao núcleo da obesidade, e aí ele me explicou, ele falou, olha, a solução para o seu caso é você fazer a bariátrica, fazer a bypass, porque existe também essa diferença, e vou explicar daqui a pouco. E ele falou, por que é importante? Porque o pós é o mesmo, o pós-cirúrgico da cirurgia da hérnia vai ser muito semelhante ao pós-cirúrgico da bariátrica. Dieta líquida, alimentação pastosa, alimentação, vai aumentando a alimentação aos poucos. Então a cirurgia é muito próxima e o pós é muito próximo. Então eu sugiro que você faça a bariátrica, que a gente já resolve nessa cirurgia 2 problemas: a sua doença, que é a obesidade, e a sua doença, que é a hérnia. Então eu não tive tempo para pensar, nem para pesquisar, não foi uma escolha. Então eu não escolhi fazer, eu estou me sentindo gorda ao ponto de procurar uma clínica para fazer uma cirurgia, ou porque eu tinha um problema de saúde que eu sabia que eu tinha e fui procurar para melhorar. Não. Foi uma coisa que foi acontecendo. Então eu fui, ele me indicou, eu fui nesse médico em janeiro, em março eu estava operando. Então, assim, o processo todo foi muito rápido, não deu tempo nem de pensar. Fui na consulta, da consulta já fiz os exames, dos exames prontos, já marquei a cirurgia e já fiz. Tá? Então, é uma coisa muito rápida, muito rápida. Mas foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim. Eu não procuraria, não teria procurado um cirurgião para fazer a bariátrica se não tivesse acontecido esse problema, porque eu não me via daquela forma. Eu não me enxergava. Eu me enxergo hoje nas fotos. Mas se você falar para mim, Karina, você se viu alguma vez no espelho da forma com que você se vê hoje nas fotos? Vou te dizer, não, eu nunca me vi daquele jeito. Então, é uma coisa que acontece, é muito comum isso. Né? Por isso que é tão importante o acompanhamento com psicólogo, com toda uma equipe multidisciplinar. Porque eu não me via, e até hoje eu não me vejo. Né? Eu tive uma perda ponderal de 43 quilos. Eu não atingi a minha meta ainda, faltam uns 4, 5 quilos uns 4 quilos para atingir a meta médica. Só que eu já consegui fazer, por exemplo, uma reparadora. Né? Por quê? Porque eu estabilizei meu peso. Então, os médicos, eles indicam que a reparadora ela já pode ser feita a partir do momento que você estabiliza o peso, não necessariamente que você cumpre a meta. Né? Então, eu já consegui fazer uma. E é isso. Legal, Karina. Também, né, você foi fazer uma consulta, né, porque você tinha muita azia, tomava eno, né, diariamente, que é um perigo. Todos os dias. Inclusive... E é um perigo. Inclusive, hoje, o meu esôfago, ele é 95% comprometido. Nossa. E esses 95% comprometido é uma coisa que não tem solução. Eu posso... ele melhora a questão do revestimento, vamos dizer assim, eu não sei os termos técnicos. Então, a parede do esôfago, ela está danificada, só que ela não está ferida. Então, as feridas não estão abertas, mas eu continuo com ele danificado, continuo com ele comprometido. Isso para a vida toda, a não ser que eu refizesse o esôfago. Então, por quê? Porque eu consumia muitos efervescentes. Então, era todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Então, corroeu o seu esôfago? O esôfago. O esôfago. Eu achava que ajudava. Por quê? Porque eu sentia o refluxo e eu tomava aquilo e aquilo aliviava. Eu achava que estava me fazendo bem. Na verdade, quando caía aquele efervescente, ele corroía cada vez mais. Ele me dava a sensação de alívio, por quê? Porque ele cobre, ele anestesia o seu... Ele tem uma função de anestesiar o seu... Cobrir, na verdade, aquelas feridas que estão abertas. Então, na hora que você toma, você sente aquele alívio, porque está cobrindo toda aquelas feridas. Mas, na verdade, ele está fazendo o efeito contrário ao longo tempo. Então, como eu tomava todos os dias, eu acabei piorando a minha situação. E um dos motivos de ter feito o bypass foi esse.
porque existe essa diferença entre o sleeve e o bypass. O bypass, ele tem que ser feito para quem tem problema gástrico. Uma pessoa com refluxo ou com gastrite não pode fazer a sleeve, porque o método sleeve, Ritinha vai poder falar mais para a gente depois, ele remove uma parte do estômago e a outra parte do estômago, ela continua seguindo o fluxo normal, a parte que ficou. Já diferente do bypass. O bypass, ele remove uma parte do estômago, que continua ali, e a outra parte do estômago recebe o alimento e manda o alimento para o intestino, enquanto a outra parte que ficou ali, vamos dizer, solta, não está solta, mas desprendida da parte em que recebe o alimento, ela está produzindo ácido gástrico, e tudo isso se encontra no intestino. Diferente da sleeve. A sleeve não, a sleeve ainda tem aquele processo, tanto que a absorção de vitaminas da sleeve é maior do que a da bypass, justamente por isso, porque na sleeve existe esse encontro do ácido gástrico com a alimentação no estômago, e na bypass não existe. Na bypass, o estômago, ele é unicamente a passagem do alimento para o intestino. Né? A Kátia falou um pouco sobre isso já. Você se alimenta, o alimento ele desce por essa parte do estômago que ficou e vai para o intestino. E numa outra partezinha do intestino, do estômago que ainda ficou ali, ela está produzindo ácido gástrico e vai juntar no intestino com o alimento. Então, o sleeve ainda existe esse refluxo. A pessoa que tem esse problema, no sleeve, ela continua tendo. Então, uma pessoa que tem refluxo não pode fazer sleeve. Ela é indicada para fazer a bypass. E eu não tive escolha. Teve que fazer. Quando que você... Eu perguntei anteriormente para elas da cirurgia plástica, e não é esse termo que eles usam, né? Porque cirurgia plástica é estético, né? E vocês falam outro nome, que é a reparadora. Quando que você pôde fazer a sua reparadora? Então, existe essa diferença, né? A plástica, o pessoal entende que seja meramente estético. Eu estou insatisfeita com o meu abdômen, então eu vou fazer uma plástica para melhorar a aparência do abdômen. Na reparadora, não. O pós-bariátrico, ele tem um excesso de pele muito grande. Por que ele tem um excesso de pele muito grande? Porque a perda ponderal é muito rápida. Então, que ajuda com a flacidez. Diferente da perda de uma dieta que você está fazendo, de alimentação e tal. A perda é mais devagar, é mais lenta. Na bariátrica, não. Na bariátrica, você tem de início aí uma perda de mais de 25% aí de peso. A perda é muito rápida. Em um ano, você consegue perder 40 quilos. Então, assim, não tem por isso que sobra a pele. Não tem como sobra a pele, né? Karina, você tem quanto de altura? 1,72. Karina é alta, né? Eu iniciei meu processo com 116, que foi o maior peso que eu cheguei. Hoje eu tô com 73, eu perdi 43 quilos. Né? E eu achava, inclusive, que para fazer a reparadora, eu precisava atingir a minha meta. Mas eu não precisei. Aí o que o meu cirurgião me explicou foi: você precisa estabilizar o seu peso. A partir do momento que você passa 3, 4 meses no mesmo peso, sem perda, só oscilando 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, 2 quilos a mais, 2 quilos a menos, você já está liberada para fazer a reparadora. Porque a sua perda já é gradativa, já é menor de peso. Então, o que eu perder agora, eu não vou ter uma flacidez intensa, como quando eu perdi 40 quilos, muito rápido. Né? Então, eu já consegui fazer a reparadora. Então, por isso que a gente usa o termo reparadora. A gente vai reparar uma flacidez decorrente de uma perda rápida ponderal. Legal. Bacana. Isso também pode acontecer, Aline, com uma pessoa que perde peso, por exemplo, com uma dieta bastante forte, academia e tudo mais, que consegue estabilizar, ou seja, não tem nenhum problema metabólico, não tem problema de alimentação, e realmente se dedicou a fazer essa perda. E tem bastante pessoas que a gente conhece que acontece isso. E aí o convênio ou o Estado, entendeu? Você pode reivindicar isso, porque não é estético, é algo que realmente vai fazer uma diferença, tanto psicológica quanto física, porque a pele, ela também pesa,
né? Então, a Karina pode falar que quanto você tirou, né, Ká, de pele? Eu tirei 2 quilos. Eu tirei quase 2 quilos de abdômen e pretendo fazer ainda mais reparadoras. Eu pretendo fazer a reconstrução da mama, pretendo fazer coxa também, porque ficou uma sombra bem intensa de pele na coxa. A única coisa que eu pretendo só com exercícios é a questão do braço, né? Essa flacidez que fica aqui do braço, e não tem como não ficar, né? O que a gente está falando, é uma perda muito rápida de peso, por mais que você tome colágeno, tome whey. Eu ainda tive muitos problemas de alimentação no meu pós. Eu desenvolvi um nojo, para ser sincera, muito grande de comida no meu pós-bariátrico, no meu pós-cirurgia. Então, eu tive um problema muito sério com alimentação. Então, eu tive uma flacidez também por conta disso. Eu não ingeria proteína, eu não ingeria colágeno, né? Colágeno, que é muito importante. Então, eu tive ainda esse porém. Bacana. Tem as suas dificuldades, né, no pós. A Kátia não teve nada, a Karina já teve. Agora, vamos bater daqui a pouco eu volto com mais uma pergunta para vocês, hein? Vamos bater um papo agora também com a Rita de Castro, né? Rita Castro, seja bem-vinda, uma boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado participar aqui da live. A Rita tem 51 anos, casada, ela é formada em administração e hoje ela é influencer nas redes sociais também por causa da bariátrica. O modelo que ela fez, né, a opção que foi indicada para ela foi a Sleeve, que já faz 15 meses que ela fez. E seja bem-vinda, Rita. Conta para a gente um pouquinho o que levou você a fazer, qual o motivo. Uma boa noite para você. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada pela indicação da Kátia, né? Kátia que nos apresentou. Eu já assisti lá sua e acho muito interessante o seu projeto. Então, Aline, muito obrigada. E eu quero cumprimentar todo mundo com uma boa noite. Como você já disse, meu nome é Rita Castro, eu tenho 51 anos e eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória para a decisão pela bariátrica. Na verdade, eu sempre fui magrinha, eu tive a infância, adolescência muito magrinha, eu era tão magrinha que eu tinha vergonha das minhas coxas, para vocês terem ideia, né? Eu não usava short porque eu achava minhas pernas muito secas. E aos 23 anos, só que assim, minha mãe, a minha genética, minha mãe é pequenininha, magrinha, mas meu pai, a família do meu pai, é toda grande. Além de sermos muito altos, eu e meus irmãos, por conta da família do meu pai, da genética, eu sou, assim, fisicamente igualzinha à minha falecida avó, né? E, assim, estrutura de corpo igual. Então, eu passei uma adolescência com um corpinho legal, mas quando chegou nos 23 anos, 24, depois que eu casei, que eu não sei se o efeito foi excepcional, se foi, de repente, algum estresse da vida, o que foi, eu comecei a engordar. Tá? Só que, assim, o que acontece com a maioria das pessoas, você não percebe que está engordando. Você começa a engordar. Eu hoje tenho a ideia de que eu não engordei por anticoncepcional, nada. Eu engordei por má alimentação. Eu costumo dizer que a gente, quando casa, a gente gosta muito de comer pizza, bolo, torta, porque casal sem filho não está preocupado com a alimentação. E em 1993, quando eu casei, a gente não tinha esse esclarecimento sobre comida saudável, não é? A gente tem isso de, tipo, 10, 15 anos para cá e com o advento da internet. Enfim, permaneci 25 anos obesa. Hoje eu uso a palavra obesa, eu sempre falei que permaneci gorda. Só que, assim, de 10 anos para cá, eu sabia, sempre estava gorda, bem gorda. Cheguei a 107 quilos e ficava oscilando. Às vezes conseguia fazer uma dieta maluca lá, chegava a 100 quilos, mas não conseguia sair dos 100 quilos, né? Abaixar de 100 quilos. Mas, assim, eu me sentia bem, sabe? Não sentia problema de saúde por conta, né, dessa obesidade. E trabalhando, sempre fiz exercício físico, pedalando, sabe? Caminhando, fazia aeróbica, zumba, o que fosse eu lá, obesa fazendo, sempre tive muita facilidade, flexibilidade, ok. Só que, há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, eu e meu marido, nós fomos acometidos da bonitinha da chikungunya, né? Eu já tinha um problema de ler, que eu trabalhei em caixa, e aí, né, exercício de repetição, e eu já tinha um problema de ler,
Quando nós tivemos a chikungunya me deixou com a sequela de uma doença autoimune, que é artrite reumatoide. Demorei para descobrir que era artrite reumatoide, né? Passei por vários especialistas, até que um abençoado me mandou ir no reumatologista, e aí, com os exames, descobriu-se, então, as dores imensas. E há 4 anos eu faço tratamento à base de corticoide. E nós todos sabemos que o corticoide ele tem o efeito de deixar a gente inchado, né? De reter líquido. Mas assim, gente, estando à base do corticoide, eu continuei fazendo minhas atividades físicas. E pra vocês terem uma ideia, eu pedalava 30 quilômetros por dia, sabe? De 5h30 da manhã, às 7 da manhã, às 6h30, direto, assim, pedalava. Prazer enorme que eu sinto de pedalar. Eu morava num lugar que tem uma orla muito bonita, morava numa ilha, e isso ainda contribuía, ela ia pedalar. Paralelo a isso, eu comecei também a fazer zumba, fazer hidroginástica, enfim, exercício físico na minha vida sempre foi uma constante. Eu faço exercício físico desde jovem, né? E quando foi no ano retrasado, eu muito incomodada com a obesidade, né? Com peso, por quê? Meus pés começaram a ter problemas, eu comecei a ter bursite nos dedos dos pés. Eu calço muito pequeno para o meu tamanho de mulher, eu calço 36, e por incrível que pareça, o meu pé é muito seco, né? Pé, mão, aqui, é tudo muito seco para a estrutura. Tudo decorrendo da minha avó, sou igualzinha à minha avó. E quem me conhece sabe que eu tenho uma altura? A minha altura é 1,69. 1,69, mas assim, eu sou muito fina em cima e eu tenho muito quadril. Então, o meu peso praticamente sempre foi mais localizado da cintura para baixo, da cintura até as coxas. E isso também atrapalhou um pouco a minha percepção de obesidade, porque aí você se olha no espelho, você praticamente bloqueia aquela parte que te incomoda, né? E quando eu trabalhava em balcão, o pessoal falava assim, mas você não é gorda, sim? Deixa eu levantar para você ver. Você brincava assim, vou levantar para você ver. Enfim, comecei a ter muito problema nos pés, muitas dores, a ponto de eu não conseguir calçar nenhum outro tipo de sapato que não fosse crocs. Eu só andava de crocs. Se fosse de vestido, de bermuda, de calça, crocs no pé. Vocês conhecem crocs, aquele sapato lindo, para não ser o contrário, no pé. E me acostumei, gente, até o ponto que eu comecei a amar o crocs, né? E tomando medicação, às vezes entrando em crise. E aí a gente começou a cogitar aqui em casa a opção de um spa. Só que assim, a opção do spa, eu sempre tive aquela ideia de que, poxa, você entra no spa, tá tudo bem, você emagrece. Mas e quando você sai do spa? Você vai ter condição de se manter como é lá dentro? Então existia esse medo desse investimento e depois tudo retornar, né? Até uma amiga minha, que gordinha, de repente ela apareceu linda, maravilhosa. Eu fiquei com ela, falei, Carlinha, chamei ela no WhatsApp, Carlinha, o que aconteceu com você? Você tá linda. Você fez reeducação alimentar? E aí ela foi e enfiou a faca no meu coração. Não, Ritinha, eu fiz bariátrica. Quando ela fez isso, gente, para mim foi assim a decepção, porque eu sempre tive muito preconceito com bariátrica. Para mim, bariátrica é como a Kátia falou, quilos mortais. Sempre, para mim, obesidade mórbida, sabe? A pessoa que está assim acima de 200, 300 quilos, né? E aí eu falei, você é o quê, menina? Você fez bariátrica já com aquele, sabe, dedo do julgamento. Você fez bariátrica. Por que eu falo isso, gente? Eu faço questão de falar isso, não é porque para dizer assim, nossa, como Rita era preconceituosa. Não, é porque passa na cabeça da gente por falta de conhecimento. Nós não temos o conhecimento e temos o pré-julgamento, né? E eu sempre disse que bariátrica, para mim, era para preguiçoso. Tá? Que a pessoa que fazia bariátrica, porque ela não queria fazer exercício físico, nem queria fazer dieta. Eu sempre disse isso. E aí, tá, quando ela então, vocês percebem o tamanho da decepção quando a Carla falou para mim, que eu falei assim, pô, não vou fazer bariátrica porque aqui é acabado. Beleza. Ela falou comigo, conversou, explicou tudo. Eu falei assim, olha, Carlinha, ela falou assim, Ritinha, vai no médico, conversa, não é assim como você está pensando. Aí eu lembro que eu conversei com ela no mês de março, inclusive eu estava no Rio, na casa do meu pai, conversando com ela, e eu moro na Bahia, eu falei assim, olha, Carlinha, eu estou voltando, vou continuar com os meus exercícios físicos, que na época, tá, eram, 2018, eram bicicleta, yoga, pilates e hidroginástica. Era isso que eu fazia. Fora que eu ainda fazia acupuntura, né? Que vocês sabem que a acupuntura também trabalha o emocional da gente e acaba ajudando você a desinchar e tudo. Com muitas dores, né? A base de corticoide e medicação. Eu tomo uma medicação imunossupressora para artrite reumatoide, que é o metrotexato, né? E assim, sabe? Virando mesmo. Enfim.
Eu falei para ela, olha, se até o final do ano eu não emagrecer, eu converso com você outra vez. Aí ela falou assim, então tá bom, e a gente sempre tem contato, porque nós fazemos parte de um grupo de leitura, aí eu tive contato com ela, beleza. Quando foi no fim do ano, que aí a gente começou a pesquisar e pensar na hipótese do spa, um amigo meu fez bariátrica, ele foi meu padrinho do primeiro casamento e tudo lá em Niterói, eu olhei e falei assim, nossa, como ele tá magro. Aí eu até pensei, tá doente, né? Você vê a pessoa emagrecer rápido assim. E aí eu vi nos comentários, você fez bariátrica? Ele sim. Aí aquilo para mim foi assim, um choque, porque a esposa dele é nutricionista, renomada em Niterói. Ah, ela é professora, é engenheira de alimentos. Eu falei assim, poxa, se Edna, que é nutricionista, e o marido dela fez bariátrica, peraí, a coisa também não é tão braba assim. E aí chamei Carlinha, e ela falou para mim, Ritinha, você que é uma pessoa que gosta de pesquisar, porque eu pesquiso tudo, tá, gente? Aí eu gosto de pesquisar, entra no Instagram, bota a hashtag bariátrica que você vai ver o que é. Gente, quando eu entrei no Instagram, que eu botei a hashtag bariátrica, eu fiquei besta. Pessoas falando, 98 quilos, fui para 70, 98 quilos, a pessoa faz bariátrica com 98 quilos, meu Deus. Só que eu comecei a ler as histórias dessas pessoas. E vi pessoas com a mesma estrutura de corpo minha, que eu falava assim, não, ela não perdeu, não é possível, não é a mesma pessoa, sabe? O quadril sumiu, não é possível. E aí comecei a fazer contato, foi assim que eu conheci a Karina, né? Através do Instagram. E aí eu falei assim, conversei com meu marido, eu falei assim, rapaz, eu tô querendo ver essa questão da bariátrica. Ele falou, tudo bem, Rosia, você quer ver, você vai, eu te apoio. Marquei uma consulta com o meu querido doutor Laerte, né? Que eu operei pelo mesmo núcleo que a Karina operou, que é o núcleo de tratamento da obesidade e da cirurgia de obesidade, e quando o doutor sentou, conversou comigo, aí ele começou a fazer, né, a pesquisa. Então, a primeira coisa que ele perguntou, você tem problema de diabetes, açúcar alto? Eu falei assim, não. O pré-diabetes, seus exames? Não. Tem problema de diabetes na família? Não. Você tem problema de refluxo? Não. Azia? Não. Ele falou assim, então tá, vou lhe explicar os 2 tipos de cirurgias que existem. Existe essa e essa, bypass e sleeve. Eu sugiro que você faça sleeve, porque como você toma medicação para artrite reumatoide, a sua absorção de vitaminas vai ser reduzida, porque esses remédios reduzem a absorção. E para você, o sleeve, você tem mais absorção, porque como a Karina explicou, eu sou mutilada, né? Retira 70% do meu estômago, mas retira de dentro de mim mesmo, tá? Então, eu tenho um cano, mas o curso continua normal, tá? Não há nenhum desvio. Existe a redução do nutrientes, por quê? Porque como a gente reduz muito a quantidade da alimentação, então eu estou ingerindo menos nutrientes, mas eu não tenho perda por causa do desvio. Eu tenho, né, menos ingestão nutricional, vamos dizer assim, né? Só que por conta dessa medicação da artrite reumatoide, eu tenho uma absorção menor. E aí ele falou, olha, Rita, quem faz sleeve tem uma hora que não precisa nem tomar mais as vitaminas. Mas eu sugiro que você continue por conta dessa medicação. E aí, gente, eu continuo feliz e contente da vida, tá? Enfim, gostei da consulta, meu marido gostou da consulta, entramos no acordo, vou fazer? Vamos fazer. Entrei com todo o processo, fazer todos os exames. Quando eu fiz os exames, eu descobri que eu tinha esteatose hepática. Eu não sabia que a gordura no fígado, eu estava com esteatose hepática. Não é? A gente só descobre depois que faz exame para a cirurgia, né? Porque as pessoas só sabem por quando tem crise. Enquanto você não tem crise, só que você está lá com a gordura no abdômen. Fiz todo o processo. Quando foi 30 de abril de 2019, glória a Deus, aleluia, eu renasci. Fiz a cirurgia no Hospital de Salvador. Fiz todo o pré-cirúrgico, assim, eu sou muito metódica, quem me conhece sabe, não é, Karina? Eu sou muito metódica com as coisas, e no mês de fevereiro, eu fui em janeiro no médico, em fevereiro eu já fiz a consulta com a nutricionista, que é exigência dele, e de fevereiro até o dia da cirurgia, 30 de abril, eu já entrei em dieta. Tá? Então, eu comecei o processo com 107 quilos, operei com 96 quilos e 600. As pessoas falam assim, ué, mas se você perdeu quase 10 quilos com dieta, por que não continuou? Porque não é assim, gente. Uma hora a gente estagna, sabe? Você faz a dieta e você para de emagrecer. Então, eu fiz todo o processo. A Nutri pediu que eu fizesse reposição de proteína, comecei a comer ovo de manhã e à noite, e até hoje eu como ovo, tá? E tenho muita facilidade com proteína, como a Kátia falou. Uma das vantagens da sleeve é que dificilmente você tem dump, né? Problema de enjoo, de entalo.
só tenho entalo que você fica assim, que parece que comeu um boi se eu comer rápido, mas até para isso eu me preparei, porque aí eu comecei a pesquisar, descobri uma fonoaudióloga na internet que ela explicou lá de Belém do Pará, ela explicou toda a questão da mastigação, então eu já comecei a mastigar antes, para não tomar, porque eu digo que é um choque, tá? Você passa por uma nova vida, depois que você sai da mesa do centro cirúrgico e vai para sua casa, não é mais a mesma vida. Você não consegue comer da mesma forma, você não consegue beber da mesma forma. Eu tenho 15 meses de operada e eu não consigo beber esse copo agora direto. Sabe? Eu tenho que beber de gole e engole, porque se eu beber aqui direto, vai. Hoje vai. Mas eu fico, sabe, com entalo, né? Empachada. E aí você aprende a comer igual um menino pequeno mesmo, igual o bebê. Então, eu me preparei toda essa passagem, comecei a beber de golinho, 3 meses antes eu comecei, do lado da minha garrafinha, eu tenho uma garrafinha bebendo de gole, claro que não era golinho, era golão, né? Porque meu estômago já era gigante. Mas me preparei toda para essa cirurgia, porque eu não queria passar pelo choque da transição, já que eu tinha pesquisado que existia. Eu sempre li muitos comentários e tudo, entendeu? Então, fiz a passei pela dieta líquida tranquila, não tive problema nenhum com os caldinhos, faria tudo de novo. Passei pela dieta tranquila. Na semana que eu voltei do hospital, porque aí eu operei no dia seguinte, eu voltei, né, para casa, tive alta. 4 dias depois foi que a minha pressão deu uma leve subida. Mas aí eu liguei, aí fiquei com muita dor aqui na nuca, entrei em contato com o médico, ele falou, vai na emergência. Chegou lá na emergência, me deram um soro, nunca mais. Entendeu? Então, eu acredito que foi por causa da desidratação, né? Porque a gente não come. Você para de comer muito pouco a sua alimentação. Você cai de 2.000 e tantas calorias para 300, nem 300 calorias diariamente. Então, o seu corpo sofre um baque. E fora isso, eu só tenho a agradecer a Deus ter passado por essa cirurgia. Eliminei 31 quilos até agora. E eu passo muito pelo tal de o efeito platô, é um nome que a gente também dá, que é a parada, você não emagrece de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, sou a rainha dos efeitos platôs, que eu acho que já passei por uns 10. Não tenho problema com isso, não tenho ansiedade que eu não estou emagrecendo, não. Eu não foco que eu não perdi mais, não eliminei mais 10 quilos, né? Eu foco que eu já eliminei 31 quilos. Eu tenho 51 anos de idade. E você conseguir, em um ano, eliminar 31 quilos com 51 anos de idade, para mim é a glória. Faço academia, faço musculação desde o 30º dia de liberação da cirurgia, né? Musculação diariamente, de segunda a sexta. Isso tem me ajudado com relação à flacidez, mas sei que também foi um emagrecimento devagar. Tá? Eu emagreci muito lentamente. Um ano, eliminei, que o povo diz só 31 quilos, para mim está sendo ótimo, porque eu também não tenho problema de flacidez, né? Do excesso de pele. E eu acho que ainda emagreço mais porque é da cirurgia, você não tem para onde correr. Você emagrece. Você fez a reparadora? Não, não fiz não. Porque eu não. Eu acho que não. No momento eu não preciso. Eu ainda tenho pedaços assim de gordura, né? Pedaços que eu preciso eliminar, de gordura localizada. Mas se eu fosse hoje, falar assim, ó, Rita, você não vai emagrecer mais. Eu não faria reparadora, porque não estou com excesso de pele. Justamente por causa dessa perda muito devagar. Entendeu? Tá. Tenho flacidez, tenho, mas a mesma flacidez que eu tinha de obesa. A diferença é que hoje eu estou, mas a flacidez é a mesma. Então, se precisar fazer reparadora por conta disso, eu não pretendo fazer. Eu prefiro tentar continuar, entendeu? Agora, sim, tá ótimo para mim. Eu não entrei numa reeducação alimentar, porque, como a Kátia falou, é um instrumento para reeducação alimentar. E sabe, fico motivando o povo a fazer reeducação alimentar também. Legal. Não, é porque a pergunta, se alguém, uma das 3 puder responder, o cuidado depois, por exemplo, 15 meses, 10 meses, né, 1 ano e pouco, todas já passaram, né, desse período de 1 ano. Tem um cuidado com a alimentação para o resto da vida, porque senão ele volta o peso? Tem um reganho. Tem um reganho. Nós temos casos, amigas. A obesidade ela é uma doença. Peraí. Quem fala aí? Karina fala. Vai, Karina. Tem o reganho, né? Que tem o reganho por quê? Porque a obesidade é uma doença. A cirurgia, ela tira uma parte do seu estômago, mas ela não mexe na sua cabeça. Então, se você continuar com os mesmos hábitos que você tinha antes da cirurgia, o reganho ele é certo, porque a cirurgia ela não é milagrosa. Ela vai reduzir o seu estômago, e nesse período, a gente fala um período de 2 anos,
para você ter uma reeducação alimentar. Então, a cirurgia ela vai facilitar esse período. Como você vai ter, não vai caber, você vai tentar comer, não vai conseguir, porque não cabe no seu estômago. Então, você tem esse período para se readaptar a uma nova alimentação, a um novo estilo de vida, com exercícios, associado a exercícios, uma alimentação mais regrada, mais saudável. Se você voltar aos hábitos, você volta a comer errado. E se você voltar a comer errado, seu estômago volta a entender que você não fez a cirurgia. Porque a cirurgia não é um milagre, é uma ferramenta que te ajuda. As meninas estão aí para confirmar aí, para ratificar. É uma ferramenta que te ajuda a ter um estilo de vida melhor. E, em consequência disso, tem uma Até porque você volta a comer a quantidade que você comia antes. Hoje já cabe bem mais comida do que cabia um ano atrás, entendeu? Então, se você não tomar cuidado, você volta a comer, você vai voltar a comer normal, é automático. E se você não tomar cuidado, justamente a reeducação está no mastigar, porque quando você mastiga bem, você fica logo saciado, tá? A gente aprende isso desde criança, só que na nossa correria a gente cria o hábito de engolir e não mastigar. Então, se você não aproveitar esses 2 anos que te faz mal comer rápido, tá? Que faz mal comer rápido nesses primeiros 2 anos, se você não aproveitar e se acostumar com isso, porque tudo é questão de costume. Você acostumou, você não vai engordar, porque você vai passar a vida toda. Eu tenho amigos que estão magrinhas até hoje, com 10 anos de cirurgia, e tenho amigos que com 7 anos tiveram reganho. Entendeu? Engordaram tudo outra vez, então... Esse sujeito que com 3 anos. 3 anos engordou tudo de novo. E engordou até mais, tá? Tem até mais peso do que da época da cirurgia. Mas por quê? Porque não mudou o estilo de vida. Então, durante aquele período que estava recém-operado, teve uma alimentação diferenciada. Mas aos poucos você vai conseguindo, como a Ritinha falou, você vai conseguindo comer mais, você vai conseguindo comer outras coisas, que no começo você não come por receio de dumping, aí você vai comer um docinho, você viu que você não teve dumping com aquele docinho, você passa a comer 2. Aí você viu que você não teve dumping com aquela outra alimentação, você passa a comer outra coisa, entendeu? Então você vai inserindo as coisas na sua alimentação. E com isso você vai voltando os hábitos que você teve. Então, se você não se controlar com isso, você volta com a alimentação. E aí não tem milagre. A cirurgia não é um milagre, ela é uma ferramenta. Então, se você voltar aos seus hábitos anteriores, você volta ao seu peso anterior. Então, é uma coisa que tem que ter Eu tenho até... Fiz uma cirurgia e resolvi minha vida. Eu tenho até um exemplo. O bolo vulcão, né, Karina? Porque eu, por exemplo, eu não tenho problema com açúcar. Tá? Eu não passo mal com açúcar. Não tenho. Eu já tenho. As pessoas que fazem tem, né? Eu não tenho. Posso comer leite condensado tranquilo, sabe? Não existe um bolo vulcão que eu faço, né? Aquele com o brigadeiro mole, que sai de dentro, todo mole, que se eu comer todo dia não vai me fazer mal por conta da cirurgia. Só que eu não consigo, sabe? Para mim, para eu comer um bolo vulcão é final de semana. Eu tiro um domingo para fazer, um sábado, porque na minha cabeça já vem, não, peraí, pelo menos o dia de semana você tem que se manter. Então, durante a semana, faço. Final de semana também, mas quando eu quero comer um bolo vulcão, eu não consigo fazer dia de semana para comer. Porque eu já enfiei na minha cabeça que não é saudável para mim estar comendo todo dia o doce. Né? Eu como doce todo dia, mas não doce não saudável, entendeu? Importante é ressaltar. Bolo vulcão? É bolo vulcão. É porque ele parece um vulcão de erupção. Depois você olha lá no meu diário. Eu vou ver. É bonito, viu? Tem 3 comentários aqui. A Karina já fez. Deixa eu passar. Oh, Rita, tem 3 comentários. A Karina... Não, alguém falou da carne, que come proteína. A Kátia, né, Kátia? Isso. Então, carne ou... A Karina não come a carne. A Karina não consegue. Eu tenho uma dificuldade muito grande. É importante a gente ressaltar que a alimentação é semelhante, é igual à matemática. Não vai ter outro método se você tomar no conta-gotas o leite condensado. É caloria. Caloria ingerida é ganho de peso. Ponto. É simples assim. Então, é aquela coisa do que vocês estão falando de acostumar, que é o hábito. As pessoas, né, e eu faço isso, é verdade, falam que depois de 21 dias, o que você faz repetidamente, que nós somos o que nós fazemos repetidamente, nós criamos o hábito. Então, a gente cria esse hábito da boa alimentação durante esses 2 primeiros anos. Isso é importante focar. Foca nisso, alimentação saudável. Que nem a gente já falou, no final de semana, legal.
um bolo, se você tem a tolerância, que eu já não gostava muito de doce, hoje menos ainda, mas, por exemplo, eu gosto muito de coisa à base de amendoim. Então, essa fase agora mais da festa junina e tudo mais, eu tô a louca da paçoca. Eu quero comer, mas eu como uma paçoca por dia, meia paçoca quase, ou uma por dia. Porque não desce, aí a gente até explicar o que é o dumping, né? Que é um conjunto de sintomas que dá pela ingestão de açúcar ou de carboidrato acima do que, principalmente quem faz... E esses alimentos, Kátia, desculpa, esses alimentos você comia antes? Comia. Porque, pelo que eu vejo, a Ritinha já comia doce antes. Eu sempre não comia tanto, eu sempre fui do salgado. E a Karina não comia carne ou comia? Comia. Comia. É interessante, assim, os métodos, não pelos métodos, mas a cirurgia, essa coisa da alimentação que você passa a ter desde a líquida, que você aprende a ter como um bebê, né, que eu falo que a gente nasce, então, ele desenvolve, o paladar muda. Então, o paladar, a gente estava comentando, fiquei a louca do café também, eu não tomava café, praticamente. E hoje eu tomo café, hoje quase sem nenhum adoçante, porque eu sempre tomei adoçante por conta do hipotireoidismo. Mas hoje, praticamente, eu coloco, são gotas psicológicas, 2 gotas no café. Mas eu tenho que tomar, pelo menos, assim, eu faço uma garrafa de café, ou 2 por dia. Eu tenho até que me controlar, porque interfere no sono, né? Mas, alguma de vocês tinha diabetes? Ou pré-diabetes? Pré-diabetes. Que tem uma pergunta que chegou aqui para mim, que quem tem pré-diabetes ou está com a diabetes pode fazer a cirurgia? Pode. Fazer. A técnica das meninas, a bypass. Bypass, bacana. Gente, a outra pergunta um exemplo, o Romário. Bom, jogador de futebol. O Romário, ele tem a cirurgia bypass. Por quê? Porque eu não sabia que ele tinha feito, não. Sim. Tanto é, se você ver as fotos dele, ele é fininho hoje em dia, ele é bem magrinho. Mas por quê? Eu achei que era diabetes. Ele fez por conta do problema com a diabetes, que chegou um ponto que a diabetes, se eu não me engano, tipo 2, me corrija se eu estiver errada, mas se eu não me engano é tipo 2, que a cirurgia bypass, ela elimina. A pessoa passa a ter uma vida saudável, entendeu? Não tem mais. Então, foi o caso do Romário. A única, eu diferente da Ritinha, eu não pesquisei nada também, eu fui mais ou menos igual a Karina, assim, mas assim, eu não pesquisava, mas eu tive um processo de alguns meses de aceitação, a me aceitar obesa, que é a doença, né? Mas eu não procurei, a hora que falou assim, então, da entrada, eu fiz os exames, e aí saiu o laudo, eu pude fazer, como eu deitei na mesa cirúrgica, eu não sabia nada. Dali para frente que eu fui pesquisar o que era, como mastigava e tudo mais. Eu não tive essa curiosidade. Para mim, quando o médico falou que a opção era essa para eu viver, para eu conseguir me manter aqui no mundo físico, eu fui e fui em frente, né? Mas não pesquisei nada. Então, para o diabético, o pré-diabético que está com a obesidade também, é uma solução de melhora. É a super indicação, tá? Rapidinho. É uma das indicações que faz o convênio aprovar, tá? Ah lá. É essa pergunta que eu quero fazer agora. O convênio plano de saúde que cobre essa cirurgia, o governo, para quem não tem plano de saúde, cobre essa cirurgia. A outra pergunta é, quais são os especialistas, quais são os médicos, os profissionais que tomam conta do paciente, antes, durante e depois? Quem vai? No meu caso... falar, então, só do meu caso Sleeve, porque aí o delas é bem parecido, como é que é? O que acontece? Quando eu fui fazer, o meu IMC não era permitido a cirurgia bariátrica, o plano de saúde cobrir. Porque, se eu não estou enganada, é a partir do 38, eu devia estar com 37,40, não é isso? Eu estava com 37,40. Só que por conta da comorbidade, artrite reumatoide, que foi que a Kátia falou, diabetes é passivo de aprovação, porque são comorbidades que o plano de saúde é obrigado a cobrir, mesmo que você tenha um IMC abaixo pela normativa da ANS, essa questão toda. O meu IMC era 37,40, não era permitido plano de saúde, mas portadora de artrite reumatoide
o plano de saúde é obrigado a cobrir. Então, o médico solicita toda aquela bagagem de exames para poder enviar para o plano faz a avaliação e libera a cirurgia. No meu caso, o meu plano de saúde não me questionou nada, tá? Fiz todos os exames, teve toda a aprovação completa, tranquilo. Mas por isso, por eu ter a comorbidade de artrite reumatoide. Eu tive no meu caso, como eu tinha a questão do intestino, eu tive que ter o gastro, né? Então, uma equipe multidisciplinar, o antes, né? Então, o meu gastro, a endocrinologista, o fisioterapeuta psicológico, né? A psicóloga, né? Que aí é comum a todos, né? E de entrada, o convênio questionou ainda, mesmo com a endocrinologista que me acompanha há anos, eles não entendiam como suficiente, mas aí é um trâmite até interno e tudo mais, porque realmente é uma cirurgia de alto custo, né? Então, assim, é a tentativa-erro. Se você desistir, beleza, é um a menos no custo, né? Mas aí a endocrinologista, ela detalhou, daí pegou o laudo, detalhou os anos e tudo mais. Aí eu entrei com uma nutricionista também, para deixar mais robusto, e eles aprovaram. Né? Mas eu tive, por exemplo, eu não sei se vocês fizeram o exame do sono, porque eu tinha apneia do sono. Né? Então, eu tinha a apneia do sono, eu retirei a vesícula em dezembro, mas na ocasião ainda a vesícula não era um problema, mas eu tinha gordura no fígado, hipotireoidismo. Então, são comorbidades que, mesmo não tendo, no meu caso eu tinha o IMC grau 3, né? Mas se eu não tivesse o IMC, seria igual a Rita, porque tudo isso junto é um colapso. Você vai morrendo aos poucos. Lá por onde a gente fez a cirurgia, e Karina, ele já tem a papelada de todos os laudos que você tem que buscar. Então, a endocrinologista, no meu caso, teve reumatologista, todo mundo teve que dar laudo. Ortopedista, para poder levar tudo para o plano de saúde. Fisioterapeuta. Também. Tem algumas equipes de multidisciplinares que não tem fisioterapeuta, não tem fonoaudiólogo. A nossa tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem a nutricionista, tá? Tudo isso com laudo para levar para o plano de saúde. Então, a equipe disciplinar, pelo menos por onde a gente fez aqui em Salvador, é nota 1000, né? Não, Karina? E ainda tem as reuniões, né? Eles não operam paciente que não tenha passado por pelo menos uma reunião com a equipe interdisciplinar. Então, é uma reunião que é feita no auditório, com várias pessoas que estão, né, nesse processo preparatório da cirurgia, e eles fazem, tirando várias dúvidas, explicando os métodos, aí o cirurgião fala um pouquinho sobre a cirurgia. Pede para familiares ir junto, né, Karina? Para familiares acompanharem também para entender o processo. Internet aqui, desculpa, gente. Fala, fono fala, fisioterapeuta fala. Então, assim, é uma equipe completa. Eu só não passei pelo ortopedista, como eu não tinha nenhum problema relacionado a isso, eu não precisei passar por ortopedistas, mas passei por todo o restante aí do processo, mais o gasto, né, que foi a minha primeira indicação. E passei pelo cardiologista no sentido da minha pressão, como eu estava com a pressão alta, aí eu precisei, né, do laudo da cardiologista. Não, o cardiologista tem que faz todos os exames, né? Eletro, eco, tudo. Pneumologista também, né? O endócrino. Não, pneumologista eu não passei, não. Pneu não passei, não. Endócrino eu também precisei do laudo. Endócrino é. Passei por cardio, por pneumologista, por endócrino, por fisioterapeuta, por gastro, reumatologista por conta da fibromialgia, né? Que vai individualizando, né? De acordo com o problema, eles acabam... Ele vai te encaixando, né? Vai pedindo. Porque o objetivo do convênio é justamente fazer você desistir, né? Você desistir, é bem isso mesmo. Vamos tentar aqui. Então, mas Agora sim, lá no núcleo também, você é obrigado a passar pela Nutri antes, bem antes. Na véspera, você tem que passar, é obrigatório passar, não só por conta do laudo, mas passar para pré-cirúrgico, pela fono, pela física, porque a fono te explica tudinho com relação à mastigação, tudo direitinho. A físio também, você tem que comprar o respirador
Aldopiron, para poder trabalhar a respiração e tudo, a meia antitrombo. Você falou aí sobre a trombose, né? Isso. É uma cirurgia demorada. Por ser uma cirurgia demorada, leva de 3 a 4 horas, existe o risco mesmo da trombose. Então, a gente já tem que comprar meinha de trombose na véspera, porque como fazemos a dieta pré-operatória, as pessoas às vezes perdem muito na perna, para a meia não ficar larga. E depois da cirurgia, durante a internação, você recebe visita de fisioterapeuta para fazer os exercícios, porque não é uma cirurgia que você fica de repouso, parado igual um parto, tá? Você tem que se movimentar justamente para não ter risco de trombose. Faz exercícios durante a internação e quando volta para casa, depois de 13 dias, você é obrigado a voltar para a Nutri, para a Fono e para a Físio. Porque a Nutri é ok para te acompanhar a dieta, mas a Fono para ela te ensinar, testar como você está comendo e te mostrar como comer arroz, carne, essas coisas. E a fisioterapeuta para te passar todos os exercícios que você tem que manter depois. Existe toda essa cobertura. E isso te dá muita segurança quando você pega uma equipe dessa forma, entendeu, Aline? Eu fui de olhos fechados porque eu me senti muito, assim, segura. Com relação com muito respeito. Você falou da fono, Ritinha. A fono foi muito importante. Porque eu lembro que eu tava com medo absurdo. A gente fica 15 dias ali só na dieta líquida, só com caldinho. A primeira vez que você vê uma coisa sólida, tipo, uma carne moída, um frango desfiado, você fala, não vai passar, ou vou entalar. Então, você já come com receio do que vai acontecer. Morre de você medo. procurando na internet ainda que piorou, porque aí você vê gente que entalou, gente que foi para o hospital para desentalar, você vê de tudo. Então, eu lembro que ela pediu para levar banana amassada, carne moída, frango desfiado e torrado. Torrado. Foi. E ela faz você comer na sala, ela põe na mesinha, ela faz você... É um pouquinho, é uma garfada. Mas para ver a sua mastigação e para te orientar. Então foi muito bom, porque assim, você come na frente dela. Então você come sem medo. Com medo, mas sem medo. Porque assim, você sabe que ela tá ali para te orientar. Né? Então, assim, foi um processo muito bom mesmo. E tinha também passou, né? Tinha por esse processo. E assim, eu achei mais interessante, não esqueço, é a questão da mastigação, que observa a sua mastigação. E aí ela deixou muito claro, Rita, não pode mastigar de um lado só, engolir, depois mastigar do outro lado. Você tem que dividir os lados da mastigação. Show de bola. Você passou, Kátia? Você teve que passar também por fono? Passei por fono, por Nutri. Ela só não fez em loco eu fazer a mastigação, comer, né? Sim. Mas até hoje, e eu tenho contato com a equipe multidisciplinar por WhatsApp e tudo, né? Então, eu de tempos em tempos, a cada 3 meses eu retorno e ela me acompanha também, tanto nas redes sociais quanto no WhatsApp, falando, né, me orientando. Então, é algo que, assim... E uma curiosidade, conta pra gente como é que foi a sensação da primeira alimentação, porque eu e Ritinha, a gente teve isso, mas na frente da fono, que eu acho que é um pouco diferente de você. Como é que foi você sentar sozinha, a primeira vez que você estava 15 dias só com líquido, e de repente você colocar uma carne na boca? Como é que foi? Então, meu marido que fazia o prato e pesava, né? Então, ele fez ali e ficou do lado. Ele falou, vai na fé. Foi um purê de mandioquinha e um pouquinho de carne moída. E foi, assim, uma sensação ótima, porque comida, né? Comida, de você poder mastigar, né? De ter algo mais consistente na boca, né? Embora eu goste muito de sopa, eu amo, mas porque os primeiros dias, Aline, não sei se você sabe, mas é um copinho de café e é o caldo do caldo coado de legumes e carne. É a água. É a água que você cozinha os alimentos. Água. O pessoal chama de água suja. Eu não chamo porque eu gostei muito dos caldinhos, entendeu? O caldinho batido é uma delícia, mas era aquilo. Você cozinha, você põe na panela os legumes para cozinhar e você tomava a água daquele que não podia nem bater. Não podia no começo. Ele cozinhava o arroz, eu pegava água. Porque não pode ter resíduo nenhum nos primeiros dias. Nenhum resíduo. Nenhum. Não. Sabe por isso que tem a perda rápida, entendeu? Porque você realmente só fica naquele líquido do mundo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. 300 calorias no dia. Então, é isso que eu ia te perguntar. A pessoa pode ficar anêmica,
com falta de ferro. Não, então, mas a gente toma vitamina por isso. A vitamina, ela é indicada a partir do segundo dia, você já começa a tomar vitamina. Você engole? Com uma lista... Mastigável. Mastigável. Eu vou falar... E é investimento, tá? Porque é saúde. Mas, por exemplo, quem não tem as condições, e depende do sistema público, por exemplo, é caro, né? Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu fui na farmácia, que eu saí do hospital, que parei na farmácia, foi R$600 ali. É caro. E você tem eu tenho uma medicina de injeção de R$400. É isso. De vitamina e whey protein. Se você for fazer é isso. E você tem as injeções anti-trombose. As injeções são caras também. Isso. Você sai do hospital, além de usar a meia anti-trombose, você passa pelo menos aí, o meu acho que foram 8 injeções, 8 dias. Geralmente é 8 a 10 dias. Karina, volta um pouquinho. Além das injeções, antes da injeção, você falou que tem que ter o quê? Não, você usa meia, né? Tem a meia anti-trombose que você usa no hospital, no centro cirúrgico. Você leva ela embalada, vai para o centro cirúrgico lacrado, eles abrem e colocam no centro cirúrgico. Tá. E quando você sai, já no hospital, você toma uma injeção que é antitrombo também. Uma injeção fininha, pequena na barriga, mas você tem que tomar todos os dias. É uma injeção cara, então só aí você já gasta uma grana, porque é uma injeção cara. E tem que tomar. E tem que tomar. Tem que tomar. Você tem que tomar antigases, porque é injetado muitos gases no seu abdômen para fazer cirurgia. Você leva tempos para eliminar esse gás. Porque ela infla, né? Eles inflam a barriga, né? Eles inflam igual uma abdominal. Para separar os órgãos. Isso. Porque, imagina, né? Ele entra com... Todas vocês foi por vídeo, né? Por vídeo. Tem essa diferença. Ainda hoje, existem poucos profissionais que fazem a opção ainda, seja no público ou no privado, tá? Por a abertura... do abdômen. Então, no público só é corte na barriga, não faz por vídeo, não. Aqui em São Paulo já faz por vídeo. Já? Aqui Aqui não faz. Mas existem alguns que realmente ainda faz a abertura. Então, por vídeo, são 5 furos, né? Hoje, como eu retirei a vesícula, eu tenho 8 furos. Então, minha barriga é toda pintadinha. E eu ainda tive uma hérnia, né? Eu ainda fui premiada. Que eu comecei a ter um caroço do lado esquerdo. Pós-cirurgia. Eu fiz a cirurgia em março, em setembro eu fiz a correção de uma hérnia incisional. Então, em um dos buraquinhos, né? Bem popularmente, um dos buraquinhos ali onde foi enfiada a canopla para fazer a cirurgia, ele ficou um pontinho solto, que pode ser reação do organismo, pode ser por N motivos. Aí o que acontecia? O intestino, quando eu comia, e como a comida vai direto para o intestino, quando eu comia, a comida ia para o intestino e saía. Então, como tinha essa aberturinha do ponto, aí o meu intestino, a alça do intestino, ela saía para a parede abdominal, aí quando o alimento era eliminado, ela voltava. Então, vira e mexe, eu tinha um caroço. Quando eu comia, era automático. Comia, ficava um caroço. E sentia dor. E existe o risco dessa hérnia estrangular, que seria o quê? A alça do intestino sai e fica presa, e não consegue voltar. E aí pode, inclusive, estourar. E seu organismo aí pega uma infecção generalizada ali, porque é fezes, né? E aí eu tive que fazer a correção da hérnia também. Eu tive ainda esse porém no meio do caminho. Meninas, a gente já está aqui há mais de uma hora. Desculpa, Kátia, pode falar. Mas, resumindo, tudo isso compensa, né, meninas? A qualidade de vida... a recuperação da estima, né, e uma das coisas que a gente faz é o antes e o durante, isso a minha psicóloga, a minha terapeuta indica, né, para que você se reconheça, para que você consiga ver essa evolução, né, e aceite, né, e fique feliz com isso. Então, compensa, tudo compensa. Como tudo na vida são desafios, e você tem que olhar o copo cheio, e vamos em frente. Verdade. Meninas, eu tenho só algumas perguntas para a gente encerrar, porque a gente já está mais de 1h15, que é um papo muito bom. A informação é tudo, né? Então, assim, o preconceito existe porque a gente liga, né?
o obeso preguiçoso, como você disse, né, Ritinha? A bariátrica, e não é a saúde em primeiro lugar. Quem tem medo de fazer a bariátrica, esquece, não tem problema nenhum, porque pelo que eu ouvi vocês, a cirurgia quem tem qualquer, mesmo de risco. Não tem que ter medo, tem que fazer. Hipertiroidismo, também, hipo. Quem tem também é recomendado fazer Também. a bariátrica? É comorbidade. É comorbidade. Você tem, né, Ritinha? É comorbidade. Na verdade, eu tenho os dois anticorpos. Se eu não tô hiper, eu tô hipo. E meu TSH sempre foi muito louco, entendeu? Assim, ou ele estava lá nas alturas ou estava lá embaixo. Então, 4 anos, meu endocrinologista lutando. Com a cirurgia bariátrica, estabilizou meu TSH, graças a Deus. Mas eu prefiro estar na hiper. Eu prefiro ser hiper do que hipo. Mas... E fiz a cirurgia, não tive problema nenhum com relação a TSH, ficou perfeitinho. A Ivete, lembra que vocês falaram que volta, né? Que é o reganho. Peso, né? Reganho. Operou há 10 anos e hoje ela teve o reganho de peso. Que tomara que ela consiga reverter, né? Porque é um trabalho, né? Nesse caso, trabalho muito grande, né? Ele voltar com a nutricionista, com o endócrino, com a nutricionista, e tem que identificar se existe reganho, algo. Primeiro, a matemática, né? O que você está ingerindo é mais do que você está queimando, né? Mas pode ter uma questão metabólica, pode ter uma questão psicológica, emocional. Então, tudo isso, a equipe multidisciplinar vai te ajudar, porque a ferramenta você já tem. Você já tem. O mais desafiador você já passou. Então, Ivete, volta com a tua equipe, com uma equipe diferente e vai em frente, porque a ferramenta você já tem. Tem uma outra pergunta, se tem alguma restrição para quem é vegetariano, porque vocês perdem muito peso rápido e perdem muita vitamina, mas vocês tomam a vitamina. Então, o vegetariano, por exemplo, ele não come nada, né, de carne. Eu vou ser sincera, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não sou vegetariana, sempre comi, sempre adorei. Sim. Eu, depois da bariátrica, peguei uma resistência muito grande a alguns alimentos. Frango, por exemplo, eu não consigo ver frango na minha frente, nem sentir cheiro. Se eu estiver na mesa e alguém estiver comendo frango, eu não fico, porque o cheiro me incomoda. Tá? É esse ponto. E carne, eu não consigo sentir o gosto. Eu consigo comer se ela estiver disfarçada, se eu consigo colocar um molho, alguma coisa que eu tire o gosto. Se eu sentir o gosto da carne, também acabou a alimentação para mim. Então, e o peixe é que eu consigo comer, e mesmo assim não são todos e não é toda hora que eu consigo. Então, assim, o que acontece é você suprir a proteína. Você supre a proteína em outras coisas. Por exemplo, brócolis, que tem uma quantidade grande de proteína, couve. Então, você acaba suprindo, mas aí é o nutricionista que vai dar essa orientação dos alimentos que você vai conseguir ou não. Agora, um vegetariano pode fazer a bariátrica? Pode, porque ele vai ter outras opções. E ele vai tomar a proteína, que é o whey. Inclusive, tem o whey para vegetariano. Tem também. Ah lá, bacana essa informação. Né? Tem vários tipos de whey. Bacana. Eu, por exemplo, não consigo tomar whey. Eu não consigo. Então você não consigo. Então toma. Eu ainda tenho esse porém, porque eu tenho muita necessidade. Eu não tomo, mas como eu consumo proteína muito tranquilamente, frango, peixe, carne, tudo pouquinho. A minha alimentação hoje, o prato não chega a 200 gramas, ainda. E se eu comer bem devagar, 20, 30, 40 minutos, aí, de repente, 200 gramas, alguma coisa assim. Mas eu consumo muita proteína nos alimentos, né? Então, assim, o whey... Só que o whey, eu tomei no início, era um enjoo muito grande, muito grande. E mesmo hoje é uma coisa que é muito enjoada, então fica uma sensação muito ruim, não é legal. Então eu optei por não. E uma coisa que eu faço desde o início é o colágeno. Eu tomo colágeno e que ajudou, como a Ritinha, o meu emagrecimento foi devagar também, né? E aí o colágeno, isso foi excelente, porque para minha estrutura hoje ainda tem um pouco de abdômen, né? Porque tá perdendo, mas nada que ficou muito flácido, nem o braço também não ficou muito,
por conta, assim, eu tenho uma boa injeção, eu faço a injeção de colágeno o tempo todo. Então, o que a equipe multidisciplinar te passar, principalmente a tua melhor amiga ou amigo, que é nutricionista, siga, né? Seja vegetariano, vegano, qualquer um pode fazer. Então, vamos lá. Tem que se disciplinar. Então, a disciplina faz parte, né, do pós-operatório, o atendimento com o psicólogo. Uma de vocês, ou vocês conhecem alguém que teve depressão depois? Eu vi também uma matéria, vou fazer já 2 perguntas, tá? 3 perguntas, que aí vocês dividem. A depressão pós-cirurgia, o vício no álcool, porque como é líquido, eu li também que teve algumas pessoas que foram para o líquido do álcool, né, que teve o alcoolismo. E a outra pergunta que eu queria saber de vocês também é que na família de vocês, tem mais alguém que tem a obesidade que vai fazer, ou que já fez, ou que necessita? Não. Falando sobre a passagem para o álcool, né? Ou então alguma outra, a gente costuma dizer que é transferência de compulsão. Tudo isso é decorrente da falta do tratamento psicológico. Tá? Existem pessoas que não necessitam continuar com o psicólogo que recebem alta. Agora, existem outras pessoas que a obesidade é decorrente de compulsão. Então, ela se tornou obesa porque ela tinha compulsão por comer. E aí, quando ela faz a bariátrica, que ela não consegue mais comer, ela transfere essa compulsão. Por isso, alguns bariátricos se tornam alcoólatras. Alguns bariátricos têm compulsão por compras, tá? Não é só álcool, compras. Aí, compra desesperadamente. Isso tudo tem que se perceber. E quando você vai conhecer a história da pessoa, ela simplesmente não continuou, não voltou mais na consulta com o psicólogo. Vou citar o meu exemplo. Eu fiz 8 consultas pré-cirúrgicas. Não precisava. O NTCO, ele exige 2 consultas com o psicólogo antes, Karina, uma antes e uma depois. Mas a doutora com quem eu fiz minha consulta, ela exigia, ela falou assim, olha, Rita, eu exijo pelo menos 6 consultas. Tá bom, eu gosto de terapia, então vamos embora. E aí eu fiz 8 consultas, o que aconteceu? Depois da cirurgia, fiz uma consulta e ela me deu outra. Ela falou assim, não, você não precisa, você tá bem, mas também ela tem um relacionamento comigo, tá sempre comigo conversando no direct, vai fazer a live comigo e tudo. Por quê? Porque ela tá aqui me observando, certo? Agora, a pessoa que não faz acompanhamento psicológico, algumas pessoas não dão valor, acho que não precisa, e precisa sim. Porque ela nem percebe que ela tá transferindo a compulsão. E a gente conhece casos de pessoas, assim, que bebem todos os dias. Até porque, né, Ritinha, não sei, eu vou falar aqui por mim, por algumas pessoas que eu conheço, a água, eu pelo menos tenho muita dificuldade, a água me pesa muito. E o que eu já percebi, cerveja mesmo já não consigo mais tomar. Não. O sabor, para mim, não sabor tinha uma coisa que eu gostava, não desce mais. O sabor eu tomava. ficou intragável. Mudou o hábito, por exemplo, né? uma H2O, que é uma bebida gaseificada, para mim, já desce melhor do que a água normal. Então, é uma coisa que o psicólogo falou numa das consultas. Por que existe essa passagem da compulsão, por exemplo, para a cerveja? Porque a cerveja vai descer melhor do que a água. Então, a pessoa ela vai acabar aumentando o consumo da cerveja no lugar da água que ela tem que tomar. Por quê? Porque a água vai pesar e ela vai se sentir mal com a água. Então, ela vai para a cerveja e aquilo vai virar um hábito. Então, além da troca de compulsão, ainda tem essa questão, entendeu? De você que vai mais fácil. Acabar se sentindo melhor. E aí acaba virando um hábito mesmo. Para uma pessoa que não fez a cirurgia, também vai virar todo dia. O álcool relaxa, né? O álcool relaxa. Então, e desce. Se eu quisesse, eu ia converter, se eu deixasse minha compulsão por uma H2O, por exemplo. Eu não consigo. Porque a primeira vez que eu tomei, desceu muito bem. Diferente da água, que eu tomo e me pesa. Mas eu sei que não é uma coisa boa para tomar. Então, eu vou tomar todo dia. Meu celular está descarregando só, viu? Eu vou sumir e volto. Vou pegar o carregador. Tá bom. Desculpa. Agora não, Rita. Não, mas desculpa. Exemplo, Kátia. Oi. Eu vou fazer uma pergunta, então, para você, da depressão e o alcoolismo.
as pessoas que não têm, que é o que a Ritinha falou, que não tem esse acompanhamento, a maioria, né, fica debilitada por causa da compulsão, porque a gente tem um hábito de acordar, né, no caso a pessoa come, depois de algumas horas já está comendo de novo, depois de algumas horas tem o almoço, o lanche, né, o cafezinho com os amigos, depois a cerveja, que é o que você falou que não toma hoje, porque não desce. Não vai. Nada que tenha gás. Nada que tem gás. É. Então, Pra por exemplo... mim já não é. Eu já não tomava refrigerante também. Ah, então. Mas a cerveja, no final de semana, eu tomava. Eu era bastante... Eu e meu marido, a gente tomava. Hoje, não. O sabor, o paladar muda muito. Muda. Mas você estava falando da depressão. É aquilo que a gente está falando da equipe multidisciplinar. O papel do psicólogo é muito importante, porque a transformação é muito grande. Começa, né, na parte física e emocional. Então, nós temos, graças a Deus, né, a bênção de que os nossos familiares nos apoiam, mas não acontece isso. Na maior parte dos grupos, né, Karina, que a gente participa, as pessoas têm o preconceito, né, você não emagrece porque você, desculpa o termo, é sem vergonha, porque você é relaxado, e não é, tudo tem fator emocional, fora o fator genético, né, porque muitas pessoas são obesas desde que nascem, já traz no DNA o fator genético, né? Então, tem toda essa questão. E aí, o que acontece? E aí você não se reconhece em tudo isso e não aceita que você precisa da ajuda do psicólogo, porque ele está ali para te ajudar, para te dar a mão, para te falar assim, olha, você tem aqui tudo o que você precisa e você precisa ver dessa outra forma, com esse outro olhar. E nesse momento, enquanto você não aceitar isso, é aí que vem a depressão, porque você não aceita, não acolhe, não vê que você precisa daquela ajuda. E nós precisamos, porque estamos em transformação o tempo todo, né? Então, assim, nós temos o grupo, temos uma a outra, temos as redes sociais, mas o psicólogo, ele tem todas as técnicas que vão fazer despertar em nós esse amor próprio, enxergar a necessidade da alimentação correta, enxergar se você está tendo um comportamento de compulsão, seja pelo álcool, pela compra, ou tem pessoas que desenvolvem uma compulsão sexual também tem, entendeu? Então, assim, tudo que... O exercício físico, né? Sim, ou pelo exercício, também exercício físico em excesso. Em excesso. Tudo, pessoas se tornam né, fisiculturista e tudo mais, mas chega num ponto que até começa a se lesionar e tudo mais. Então, assim, o psicólogo, ele tem um papel fundamental, como nutricionista tem, como cirurgião nos primeiros dias, né, nos nossos retornos. Eu não sei vocês, mas, assim, eu sentia dores, assim, eu falava que meu estômago, quer dizer, esse novo organismo, eu conversava com ele, mas eu falava assim, ele tem vida própria, porque eu senti, assim, várias mudanças aqui dentro, era uma coisa meio louca, assim, e o cirurgião ia me explicando, né, que os órgãos, eles vão se acomodando, em que parte, por exemplo, eu tenho um intestino maior, teve que fazer uma acomodação mais para o lado das costelas, né? A gente pensa assim, não, aqui não é lugar tudo, e o nosso organismo, nós somos interdependente, né? Os órgãos, eles estão ali todos, né, no mesmo espaço. Então, eu sei que hoje o intestino, eu tenho, às vezes, né, quando como alguma coisa mais pesada, uma dor aqui abaixo da axila, e parte do intestino, ele está aqui, porque eu já tenho ele maior. Então, assim, é muito importante a gente voltar e acompanhar nos 2 primeiros anos e depois os acompanhamentos também, mas o psicólogo, nessa questão da depressão, de identificar, é muito importante. Para encerrar, porque... Desculpa, Karina. Imagina, a gente tem muito fator externo também. O bariátrico, ele é muito cobrado o tempo todo. Cobrado no sentido, assim, você ouve muita coisa. Você tá muito feio, você tá magro, você tá parecendo uma caveira, você parece doente. Você emagreceu. Você ouve muito isso. Você tá doente, né? Você fez bariátrica, nem parece que você fez bariátrica. Você fez bariátrica, nossa, mas quem faz bariátrica perde muito, você não perdeu.
Ah, você vai comer tudo você isso? ouve muitas coisas, existe muitas coisas por trás. E tem gente que fala, com bariátrica é fácil. É isso Muitas mesmo. pessoas sabem, com bariátrica é fácil. Ah, Então, sim, assim, o psicológico tem que estar bom para você lidar com tudo isso. Porque é muita cobrança, de todas as formas, né? Positivas, fora a negativas. nossa cobrança. Karina, é verdade o que você falou. Eu ia até encerrar a nossa live com isso. O preconceito existe contra a mulher gorda, contra a mulher muito magra, contra a mulher que é negra, né? Então, assim, em qualquer lugar que você vai, existe o preconceito. A autoestima de vocês brilha nos olhos. Isso é visível na live, né? Vocês brilham, a autoestima de vocês brilha. Depois da bariátrica, porque eu já tive uma entrevista, depois se vocês quiserem olhar lá na minha página, eu fiz com uma amiga que fez bariátrica. As pessoas mudam o comportamento com vocês, porque você está mais magra. Quando você era mais gorda, as pessoas te ignoram, não te convidam, ou tem vergonha de ficar ao lado na foto. Você passa por situações constrangedoras por estar acima do peso, e depois você vira amiga, né, da pessoa, ela vira sua amiga, porque você já está magra, está, né, no poder novamente. Agora tem o contrário também, né? Tem o contrário também. Tem pessoas que eram próximas, eu tenho pessoas que eram próximas, e conforme foi passando o processo, eu não sei, vou dizer assim, inveja, não sei. Verdade. Mas pessoas que, pelo contrário, se afastam de você. Te criticam e se afastam. Porque você conseguiu conquistar uma coisa que elas não conseguiram, talvez, entendeu? Então ainda tem isso. Essa coisa, essa energia que a gente emana, entendeu? Incomoda. Não, incomoda. Incomoda, tem inclusive, isso. familiares. Da pessoa assim, nossa, tipo assim, né? Você acordou feliz por quê? Cara, eu tô viva. A primeira vez que eu passei isso, eu levei um choque, assim, quando a pessoa me falou, eu lembro que foi no antes e depois, e a pessoa fez um comentário, precisa postar um negócio desse, não sei o quê. Aí sabe quando você toma aquele choque? Oi? Aí você vai vendo o comportamento da pessoa, aí você vai vendo, entendeu? Críticas quando você posta uma coisa, uma foto de antes e depois, um negócio, você sempre vê uma pontada de crítica, uma pontada de crítica. Então aí você acaba até se afastando daquela pessoa, porque você vê que aquela pessoa não está vibrando junto com você. Não te faz bem. Não te faz bem. Não está mais vibrando junto com você aquela conquista que você teve. Então, ao mesmo tempo que pode te aproximar, também de outras pessoas Pode te afastar. Porque a felicidade, infelizmente, incomoda alguns, né? Você está numa relação com você mesma, de crescimento, né? De amadurecimento e de sorriso no rosto, se olhar no espelho e falar, eu venci mais hoje, mais esse dia, e amanhã vai ter mais uma luta aí para 100 gramas, 1 quilo, 10 quilos, não importa. O que importa é que vocês estão bonitas, saudáveis, e estão mostrando para as pessoas. Vocês estão, né, através do Instagram, de depoimentos, de entrevistas, estão mostrando que existe, sim, um lado de sucesso da bariátrica. Né? Infelizmente, a gente conversou sobre o alcoolismo, sobre a depressão, porque tem também, mas é a falta de auxílio, né, de continuar o tratamento. Rita Castro, Karina Arroz, Kátia Gadelha, muito obrigada pela participação de vocês na live. Já estamos aqui mais de 1h30. 1h30. Temos que fazer live pelo menos uma vez por semana para a gente saber direitinho. Tem muita história para contar. Tem. Muita coisa por trás. Então, quem faz bariátrica pode comer carne. Pode comer tudo. Deve. Olha, pode comer tudo. Você só vai identificar o que vai te deixar mais sonolento, vai te dar um entalo. Isso você vai identificar. Mas que nem às vezes, nossa, você vai comer uma paçoca? Tá, eu gosto de paçoca, gente. O bolo vulcão. Vai comer o bolo toma H2O, você não gosta de H2O, né? Não consegue tomar H2O. E assim vai. É normal. Vida normal. Não tem essa. Bacana. É que tem muito existe muito esse estereótipo, né? De que você vai comer um pastel, por exemplo. Você vai comer um pastel, mas você não fez bariátrica, você vai comer pastel.
Eu fiz bariátrica, eu vou comer menos, eu não vou comer 2 pastéis. Vou comer Não, e é como se você fosse comer e já engordar 3 quilos ali na frente da pessoa. Blu. A diferença é que hoje eu posso comer um pastel e não vou precisar tomar chá de boldo depois, entendeu? Porque era batata. É isso, gente. Foi ótimo. A gente precisa marcar mais uma conversa. Em breve podemos nos encontrar, né, num futuro próximo, pessoalmente. Continuem com os exercícios, né, que depois que faz a bariátrica tem que ter, né, movimento. Continue passando essas informações. E muito obrivada de novo. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Eu só queria falar assim, essa menina que falou que teve reganho, que eu esqueci o nome. Ivete. Ivete. Não é que eu fiquei com Ivete Sangalo na cabeça para não esquecer o nome dela, que eu faço associação e esqueci. Ivete, segue a gente lá na rede social, chama a gente no direct para a gente conversar, porque de repente você se anima, né? Eu fazer um merchan rapidinho aqui, eu trabalho, né, com o Diário Alimentar da Ritinha, meu arroba é Diário Alimentar da Ritinha, se quiser eu faço refeições diárias, e assim, equilibradas, que tem motivado algumas pessoas, né, Karina, até a se alimentarem melhor. Então, chama a gente, que a gente conversa com você, eu, Karina, Kátia, para passar nossa experiência e te dar, porque às vezes falta só uma motivaçãozinha. E eu falo isso porque eu digo que agora é meu mundo bariátrico. Eu estou amando estar inserida nesse mundo bariátrico, entendeu? Porque a gente une muitas informações. E aí você está convidada a participar do nosso time, da nossa equipe. Nossos desafios. A gente faz desafios de uma incentivar outra, tal. Ó, a aguinha da minha tá aqui também, ó. A gente vai postando, então uma vai incentivando a outra. Eu recebi uma receita, não sei se vocês já tomaram, né? Se pode. Chá de orégano. É bom? Eu tomava antes, quando eu tentava emagrecer. Mas eu te confesso que depois da bariátrica eu tô evitando tomar chá, sabe? Desculpa, essa hora eu começo a pifar. Eu evito, porque como eu sei que o emagrecimento é fato, aí eu tô evitando de tomar chá para não emagrecer demais, entendeu? Mas se precisar, eu tomo chá de tudo. Só uma pessoa que toma chá de tudo. Chá emagrece? Chá emagrece, cara? Qualquer chá emagrece? Porque é diurético, né? Quando o chá é diurético, ele emagrece. Tem um tal de desinchar aí, um monte de esse é o canela. Cadê? É a luz aqui. Canela com maçã? Maçã e canela. É delícia, já tomei. Essa linha da Leão agora, nossa, tem assim vários sabores muito diferentes. Tem um de gengibre com especiarias que é fantástico. Eu tomo pelo menos assim 3 xícaras dessa ou 4 por dia de chá. Então, eu nem sabia que emagrecia. Eu notei um pouco baixar o peso, mas não achei que era isso, não. Mas chá é uma coisa assim, eu substituí mais por conta do café, porque eu estava tomando muito café, e aí perdendo sono, entendeu? Então, aí à tarde eu já faço a opção pelo chá de camomila, o chá de erva doce, que elimina, né, bastante dos desconfortos abdominais, né? Às vezes por alguma alimentação. Então, A Ivete falou aqui, ó, que o chá de orégano emagrece. Ivete, tá aqui. Ivete, vem falar com as meninas depois, para você voltar. Eu gosto muito de orégano. Participar dos nossos desafios. Eu vou fazer, eu vou tomar uma semana, vamos ver. Depois eu conto para vocês. Tá bom. Uma boa noite. Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? Foi ótimo. Tchau, Cátia, Karina. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.